O que está acontecendo hoje é que as pessoas estão tão sem identidade como pessoas que elas estão se acoplando em grupos. Isso lembra uma coisa muito do nosso componente animal. Existe um termo em inglês que é imprinting, que é aqueles animais que andam em manada. E de uma certa maneira a gente está evoluindo, porque um debate em redes sociais era para ser algo amplo, era para a gente trocar ideias, para eu crescer, me acrescentar, respeitar esse ponto de vista, respeitar o ponto de vista do outro. O que está acontecendo é que as pessoas estão se agrupando por ideias ou valores, gerando radicalismo. Então, assim, se você pensa como uma determinada pessoa, ela entra ali, curte e aplaude. Se você, por acaso, pensa algo que não é exatamente o que ela pensa, ela passa a te odiar. O cara vai lá para causar, né? Ele não está ali para debater, ele não está ali para a gente trocar uma ideia e crescer junto. Ele está ali para destruir. E estão perdendo essa oportunidade, que é essa troca de ideias, essa coisa de aumentar a tolerância. As redes sociais surgiram para isso, para a troca do conhecimento, e me parece que as pessoas estão fazendo o uso contrário, mas as pessoas não querem entender, as pessoas querem criticar, querem odiar, são os haters. Você pode ver que as pessoas mais agressivas são as pessoas que estão sem identidade nenhuma. São pessoas que não existem no mundo real. São pessoas que não têm uma profissão que amem, não têm um ofício. Primeiro que elas passam tanto tempo nas redes que não é possível que elas realmente façam alguma coisa. Porque eu não consigo passar muito tempo, porque eu trabalho muito e trabalho com paixão. Não consigo ficar me dividindo, né? Então, essas pessoas parece que vão ali buscar ser alguém. Mas ser alguém virtualmente... Você nunca vai ser alguém, você vai ser como se diz, um matrix, né? Você vai ser um holograma. Na realidade, a sua vida digital, a sua vida virtual é um holograma. A vida só é real na realidade. Eu não sou contra as redes sociais, tá? Eu acho que a rede social vai evoluir para uma coisa extremamente produtiva. Eu acho que, de alguma maneira, a gente vai ter que reinventar a rede social para te dar conteúdo. Porque senão ela vai morrer. E, por exemplo, vamos pensar no podcast. O podcast é a contramão de tudo. O que se esperava há 5 anos atrás? Cada vez mais a gente vai ter que produzir conteúdo rapidinho que ninguém vai querer ver. O podcast é o contrário disso. É horas, né? Horas. Aí você fala, tem um canal de cortes, ok. Mas tem um canal de cortes, mas o cara vai vendo cortes, aí de repente ele fala, tá tão bom esse troço que eu vou ver tudo. Né? Então, isso me dá uma esperança. De alguma maneira, o podcast já está reinventando uma internet, uma rede social que fala de conteúdo. Porque são milhões de pessoas, gente. Você não tinha isso na televisão. A televisão não tinha tempo para dar conteúdo. Eu me lembro, eu sou da época do Jô, que para mim era maravilhoso, mas um programa do Jô, por mais... Eu já vi o programa do Jô que ele me deu 2 blocos, mas isso no máximo dava 40 minutos. E isso é muito interessante porque num universo de pensamentos fragmentados, porque hoje você pensa o seguinte, você pega o teu celular, a pessoa vai vendo ali o Instagram, vamos supor, ela vai trocando de uma mensagem para outra numa velocidade que não forma raciocínio. A gente não raciocina mais, a gente não tem aquela visão global. E para a gente ser criativo e efetivar a criatividade, você tem que pensar no todo. Porque senão você vive num mundo desse tamanho fazendo piada para você mesmo. Eu tenho que pensar no universo, o que é o humor. O grande humor, se o humor foi bem feito, todo mundo ri. Sim. É que nem um drama, se for bem feito, todo mundo chora. Aí que você vê o bom comediante e o bom dramático. Né? Porque assim, tem gente que faz piada pra ele. Você ficou olhando assim, dá pra traduzir. Porque quando é bom, é atemporal. O cara tá falando da essência humana. Todas as emoções, seja o humor, a arte de um modo geral, vai ficar aquilo que fala da essência humana. A nossa essência humana é a essência do drama, sim, do humor, sim, da comédia. Isso está na essência humana. Por isso que passam-se os séculos e continua a existir. Vai mudando o formato. Então, voltando àquilo que eu falei, o podcast me deu uma esperança. Eu nunca fiz podcast.
E aí foi uma coisa que eu falei assim, engraçado isso. Aí o primeiro que eu fiz foi do Vilela. Então, ao mesmo tempo que você tem um TikTok que hoje faz uma como é que se diz? Um corte. Um corte muito rápido, ao mesmo tempo você tem um podcast. Então, assim, é tudo muito novo. A vida que a gente está vivendo digital é muito nova. A gente está aprendendo, a gente está pedalando a bicicleta com ela em movimento. Mas eu acho que a gente está evoluindo bem. Eu não sou fatalista, não. Eu acho que a gente está evoluindo bem. Por isso que eu acho que a rede social ela vai evoluir para alguma coisa de conteúdo, para as pessoas sacarem para onde elas têm que ir, buscar e ser feliz. E olhar a rede, tipo assim, ai que bacana. Tipo assim, isso aqui é bacana, isso aqui não é bacana. Eu fico pensando que pessoas que hoje a dependência digital é imensa, tá, gente? Pra você ter uma ideia, hoje a rede que mais vicia é o TikTok. Efeito de droga. Porque você fica aqui naquela velocidade mudando. Aquilo faz assim. E o que está acontecendo é que as pessoas que são viciadas em rede social não estão conseguindo mais ler livro. Por quê? Porque para ler, você tem que ter uma atenção focada, você tem que ter esse raciocínio amplo. O que acontece quando você se vicia numa coisa de informação fragmentada, você tem dificuldade de leitura. Legal você pegar, tipo assim, ler 40 minutos por dia. Não fica nessa coisa de tem que acabar. Não, 40 minutinhos. E pega um papelzinho e põe o resumo da ópera ali. Em 2 linhas, o que você leu. Eu acho, assim, que o fenômeno da internet é um fenômeno recente. O fenômeno das redes sociais é mais recente ainda. Mas eu não tenho dúvida que isso está causando um desequilíbrio nos nossos sentimentos. Porque hoje as pessoas não estão se tocando, mas elas estão criando memórias como um computador e não como pessoas. Por quê? Porque no momento que eu estou diante do pôr do sol, ao invés de presenciar aquilo, vivenciar, gravar no meu cérebro, que é uma máquina maravilhosa, sentir a brisa, sentir o cheiro do mar, porque a minha memória não é só uma foto. Né? A foto é a memória da máquina fotográfica, mas não a minha, porque a memória humana ela tem o sentimento, ela tem o cheiro, ela tem o momento, ela tem as pessoas que estão em volta. O que está acontecendo é que as pessoas estão tão fissuradas em mostrar que estão vivendo, que na realidade elas estão fotografando o que elas não estão vivenciando, porque elas não estão parando para ter aquela experiência. Elas estão fotografando a experiência que elas deviam estar vivendo. Como é que é isso? Não sei, porque é como se você tivesse a memória de um computador, não de um cérebro humano. O cérebro humano ele precisa de emoção para fixar. É por isso que a memória da gente, a gente costuma dizer que é extremamente afetiva. Né? Tanto que, por exemplo, no livro Mentes Perigosas, quando eu falo dos psicopatas e digo que o psicopata é aquele que não tem empatia, por que o psicopata ele sempre se repete? Porque ele não tem a memória afetiva. Então o psicopata é aquele cara que uma vez entrou para o crime, ele vai passar tudo, ele vai ser preso, ele volta para o crime. Ele volta para o crime. Ele vai continuar aqui. Porque ele não tem a memória, ele não tem aquela coisa afetiva de marcar uma coisa ruim. Então ele não tem essa sensibilidade, ele não tem essa noção. Por isso que as pessoas falam assim, mas por que o cara se repete, o serial killer, né? Ele repete literalmente o crime em formas de detalhe. Porque o cérebro dele não tem a marcação, né? Você hoje vai para um restaurante, as pessoas estão praticamente se comunicando. Entre elas por rede social. Ontem eu estava falando com a minha editora, finalizando um livro, e a gente estava conversando sobre isso, né? Como é que as pessoas estão. Ela falou assim, Bia, aqui na empresa a gente eu tinha uma reunião com uma pessoa daqui da empresa, eu no 2º andar, ela no 3º. E aí ela me mandou um WhatsApp e falou assim, vamos fazer uma conferência, um conference call. Aí ela falou assim, mas por quê? Somos quantas pessoas? Não, aqui nós somos 3, você é uma. Ela falou assim, mas que tal eu subir pro 3º andar? Aí a pessoa, nossa, você faria isso? Ela falou, com certeza, tô indo aí. Então assim, é um hábito. E eu ainda brinquei, eu falei assim, a gente é vintage. Eu comentando com ela, que eu falei, gente, eu ainda pego essa coisa de pegar o telefone
eu ligo para minha editora e eu gosto de falar, tipo assim, não gostei disso, essa capa, vamos mexer nisso, vamos botar essa cor. E muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas você liga, por que você não manda o WhatsApp, você não manda isso? E falando porque sobre eu não consigo. Isso, assim, eu ainda gosto dessa coisa de ouvir a voz, de olho no olho, ver a pessoa, ver a reação. E aí ela me contou essa história, né? Eu acho que tudo tem o seu ápice. Eu sou um pouquinho otimista, assim. Tudo tem seu ápice e a coisa tende a voltar. Eu acho que a gente está vivendo o boom das redes sociais. As pessoas, de fato, não estão sabendo lidar com isso. De uma hora para outra, todo mundo quer seus 15 segundos ou muitos minutos de fama, né? Então eu acho que é um período de adaptação. Mas se a gente for ver bem, o que está voltando na música? O LP, né? O vinil. O vinil. Então, eu acho que em algum momento, de tantas pessoas se comunicarem por redes sociais, eu acho que vai chegar uma hora que as pessoas vão começar a voltar a escrever cartas. E aí eu acho que vai ser maravilhoso. O vinil está voltando. Essa coisa da carta, por exemplo, eu peço muito meus adolescentes para me mandar e-mail, para quando eu não estiver perto, eu digo assim, mas o que você sentiu? Me manda o que você está sentindo. Mas vai ficar um texto solto. O texto solto é o teu pensamento solto. A escrita, eu acho assim, eu ainda peço mais, eu peço para escrever à mão. Por quê? Se a gente for pensar bem, a linguagem escrita, ela é uma materialização do nosso pensamento, do que está dentro da minha cabeça. E quando eu escrevo à mão, eu escrevo 2 vezes. Eu escrevo, eu organizo o pensamento e eu desenho o meu pensamento, porque a escrita é uma linguagem escrita. Essa coisa de escrever à mão me dá uma sensação de que eu estou desenhando meus pensamentos. E é interessante que a fixação, a memorização disso é muito mais reforçada do que simplesmente você escrever no computador. Então você está materializando o teu pensamento. Você fixa 2 vezes. Diferente quando você faz só o teclado. Eu acho que isso vai haver uma mudança, né? A história da humanidade é cíclica, a história como um todo, tanto na questão política quanto na questão econômica, eu acho que o comportamento humano ele é cíclico. Eu acho que a gente está numa fase de muita conexão desconectada. Eu acho que as pessoas estão vivendo muitas coisas, mas não estão vivenciando, não estão experienciando, não fazendo daquilo uma experiência. E eu acho que a tendência vai ser um bode, uma overdose dessa informação. Por exemplo, eu noto isso muito com o pessoal que se comunica em rede social em grupos, né? Porque começou a se formar grupo do trabalho, grupo de não sei o quê, aquilo é uma loucura. Porque um grupo pode ter 100 pessoas e aquilo fica entrando informação. Então, assim, eu sinto hoje pessoas falando assim, no final de semana eu estou desligando o celular porque eu não estou aguentando. Então, está havendo uma intoxicação de excesso de informação. Porque o que faz o cérebro avançar no conhecimento não é informação, é conhecimento. O cérebro ele quer bons conteúdos. Né? Então, essa coisa de todo mundo ter que estar super conectado para saber de tudo só leva à exaustão. Porque o que faz o grande conhecimento é a conexão de boas informações. Então, a gente tem que se preocupar hoje em pegar boas informações e essas informações vão se interconectando no cérebro e gera o conhecimento. O que eu vejo hoje é uma geração que sabe muita coisa, mas isso não se torna produtivo no sentido de conectar essa informação para algo maior. Não precisa nada. Hoje, por exemplo, dentro da área de saúde, tem mais gente investindo em startups que vão fazer aplicativos de como se você vai para o hospital, se você não vai para o hospital, se você vai para aquele hospital, se os seus sintomas necessitam de uma visão médica urgente ou não, do que em pesquisas. Nós chegamos a esse ponto. Está se investindo num aplicativo que vai dizer como você vai se relacionar com o seu médico, ou se você vai buscar ajuda ou não, mas não está se investindo em pesquisa, porque está dando mais dinheiro fazer um aplicativo do que desenvolver uma pesquisa séria, que é caríssima. Por exemplo, para a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença, que é uma doença até agora sem muitos avanços. Então isso me preocupa, mas eu acho que ainda é essa euforia da tecnologia. Nós estamos vivendo
uma cegueira e uma euforia dessa hiperconectividade que, na realidade, está fazendo pessoas muito mais solitárias. As pessoas estão achando que estão cercadas por milhares de pessoas, mas na realidade não estão. Existe uma frase que eu acho bacana, que todo excesso reflete um grande buraco, uma grande escassez. Eu acho que nós estamos com excesso de conexões, com excesso de informação, mas estamos com um buraco, que é essa coisa da gente refazer esses laços humanos, o que importa, o que não importa. Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico na mudança do comportamento humano, mas a gente só vai ver isso mais lá na frente, porque história se faz, a gente nunca sabe o momento histórico que a gente está vivendo. Exato. A gente só vê depois.